Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 166, restaurando os muros e as portas de defesa da família, erguendo então alguns alicerces à luz da palavra de Deus. Estudamos ontem sobre a porta das ovelhas e hoje nós vamos estar então meditando sobre a porta dos peixes. Nós temos um dia lindo de sol, né? Um dia bem quente, bem gostoso, debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Em Neemias, capítulo 3, versículos de 3 a 5, nos diz assim: Era a porta do peixe, e eles edificaram os filhos de Racenaã, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e também com os seus ferrolhos. Importante entendermos ontem nós vimos que a porta das ovelhas não tem fechaduras e nem ferrolhos, mas a porta dos peixes era a porta onde os pescadores traziam os peixes do Rio Jordão e também do Mar da Galileia. Então eles passavam para a cidade de Jerusalém entrando por essas portas. Com a venda, eles prosperavam as suas respectivas famílias, eles tinham provisão, então, para as suas famílias e dando acesso também a outras famílias que poderiam ter então, um bom alimento. Os pescadores, eles atravessavam gratos esta porta, gratos ao Senhor pela pescaria do dia. No grego, a raiz para a palavra peixe é ictus, que significa reprodução, crescimento, e peixe então simboliza a multiplicação. Cada crente precisa que sua vida tenha a porta do peixe restaurada. E nós vamos saber então por quê. Está diretamente ligado, então, essa porta com a multiplicação, né? Com aquilo que Jesus restaurou no tempo, no seu tempo, nos dando então esse comando, né? Esta missão de irmos e fazermos pescadores, de nos tornares pescadores de homens, né? Então essa porta ela possuía fechaduras e também ferrolhos. Esta porta tinha trancas, mas elas se encontravam de dentro para fora. Elas se encontravam do lado de dentro do muro. Ela era trancada para aqueles que estavam de fora não entrarem por ela, mas sim pela porta das ovelhas. Ninguém entra pela porta do peixe, que diz respeito então ao evangelismo, como um ministério que foi conferido por Jesus à igreja. Ninguém entra pelo evangelho em si mesmo, mas sim através de quem? De Cristo, a porta das ovelhas. Então, a porta são para que Cristo possa ser conhecido. Nós já falamos, né, que cada uma das portas representa um ministério de Jesus. As portas são para que Cristo possa ser conhecido daqueles que estão dentro dos muros e daqueles que também estão fora dos muros. A porta dos peixes é a porta que nós saímos, né, para pregar o evangelho de Jesus Cristo como as boas novas de Deus. Jesus assim chamou os seus discípulos quando se referiu a esta porta, a porta dos peixes. Quando ele disse assim: "Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens", em Mateus, capítulo 4, versículo 19. Tanto para o evangelho da graça como para o evangelho do reino, Jesus usa o peixe como uma figura do homem pescador, né? A ser o homem pecador a ser então alcançado. Em Mateus, capítulo 13, versículos de 47 e 48, nos diz assim: "Igualmente,
O reino dos céus é semelhante à rede lançada ao mar, que aponta toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxam então para a praia, e assentando-se, apanham e colocam nos cestos os bons, porém os ruins eles lançam fora. O evangelho são as boas novas em uma pessoa, que é Jesus Cristo. A porta do peixe só pode ser aberta por dentro do muro, para os que estão dentro saírem, pregarem o evangelho a toda a criatura. Por isso, o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Em Marcos 16:15, nós temos também, ele nos disse: vinde à igreja para ouvir o evangelho. Mas o evangelho é para os pescadores para os pecadores que estão fora. Por isso a ordem do Senhor é ide, certo? A igreja, ela é uma embaixada. E os filhos de Deus são embaixadores de Cristo, que tem então essa incumbência do ministério da reconciliação, para que homens pecadores se reconciliem então com Deus. O nome dos homens que eles restauraram esta porta também tinham um significado. Então, os homens que fizeram a restauração da porta dos peixes também têm um significado. Racenaã quer dizer luz. Meremote quer dizer alturas. Mesulão quer dizer amigo. Zadok quer dizer reto e justo. E tecoitas quer dizer firme. Então vamos traduzir. Traduzindo, o evangelho traz a luz das alturas e nos faz amigos de Deus, justos e firmes no Senhor. O evangelho de Cristo é a luz, ele é a estrela da manhã que surge em nossos corações. 2 Coríntios 4:6 fala a respeito disso. Nos fazendo então nascer do alto, nascer de Deus, como nos diz João capítulo 3, versículo 3. O evangelho da graça nos fala a respeito das boas novas de Cristo para a nossa salvação. O evangelho do reino nos fala das boas novas sobre o reino de Cristo. Mateus 4:23 diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. A porta do peixe é a segunda a ser restaurada, porque a partir da regeneração de entrar pela porta das ovelhas, o Senhor já nos chama a sair e pregar o evangelho e anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, como nos diz 1 Pedro 2,9. Este é o nosso chamado. Observemos também como Deus registra cuidadosamente cada nome das pessoas que o servem, conforme pode ser observado então na listagem dos homens que repararam os muros e as portas. Todos os nomes foram registrados. Eles trabalhavam ombro a ombro. Atualmente Deus continua delegando tarefas diferentes a nós, os cristãos, concedendo-nos dons, habilidades distintos conforme o propósito do chamado que ele tem para todos de ir e pregarmos o evangelho. Ir, pregar e ensinar. Além disso, ele conhece os que trabalham em dobro. Ele conhece aqueles que realmente não se envolvem em sua obra. A advertência quanto a isto está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Esta missão,
de ir e pregar o evangelho a toda criatura, e para todos, não é para apenas algum. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. E você? Está respondendo ao seu chamado de ir? Seja pela porta, já passou você pela porta das ovelhas? Agora você precisa passar pela porta do peixe e pregar o evangelho. Saiamos, pois, por esta porta e lancemos sobre a palavra de Deus as redes e teremos então uma pesca maravilhosa. Nos versículos 5 do capítulo 3, diz que os nobres, eles não meteram o pescoço, né? Ou não colocaram a mão na massa no serviço do Senhor. O Espírito relatou isso porque isso é muito importante para nós. Podemos nos tornar como os nobres, cheios de conhecimento e de orgulho espiritual, nos servindo das coisas do Senhor, mas não servindo ao Senhor, não entrando no serviço do Senhor. Que o Senhor nos guarde de nos sentirmos nobres e nos eximirmos do serviço, de servirmos de coração ao nosso Senhor. Cumpramos bem o nosso ministério da reconciliação. Este é o nosso serviço para esse tempo. Façamos então esta obra sem negligência, porque um dia seremos cobrados pela obra, por ter respondido à missão que o Senhor nos deu. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Passou pela porta da ovelha, agora você é um pescador de homens pecadores. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Muito obrigado, Rebeca, pelo seu desenho. Você é uma artista. Deus te abençoe. Até amanhã.